Oiê, meu nome é Janaína Oliveira e esse é o canal Jana Livrando. E o vídeo de hoje é a minha retrospectiva literária do ano inteirinho de 2014. Ou seja, esse é o vídeo em que eu mostro todos os livros que eu li no decorrer do ano. Eu tive grandes ressacas literárias este ano, infelizmente, o que me prejudicou e muito no meu ritmo de leitura. Mas, mesmo assim, eu li 62 livros e 5 contos, que eu não considero como livro, então 62 livros. E eu vou mostrar todos com detalhes para você. Então, sem mais delongas, vamos aos livros. E partindo para o mês de fevereiro, eu li o livro Laços de Família, da autora Clarice Lispector, porque nesse exato momento eu já tinha percebido que só a Clarice para me tirar da ressaca literária. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu li o livro dela, Laços de Família, passei o mês de fevereiro inteiro, lendo e relendo mesmo, porque ele me animou novamente. Depois do banho que foi Jogos Vorazes, ele me trouxe de volta à vida, por assim dizer. Eu não tenho, eu peguei ele emprestado da biblioteca, por isso eu estou mostrando só a foto do mesmo. Ah, e ele tem 136 páginas. Partindo para o mês de março, eu li o livro Tristão e Isolda, com uma adaptação da Helena Gomes e ilustrações do Renato Alarcão, que é um livro simplesmente fabuloso, é lindíssimo, eu adorei a história. Eu nunca tinha assistido o filme, então eu tive a surpresa de abrir durante a leitura tudo o que acontece no mesmo, e eu super indico, é lindo e sensacional. E ainda no mês de março eu li Invenção de Hugo Cabret, do Brian Selznick, que é um livro maravilhoso. Lindo, 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 lindo. É as palavras que eu tenho para descrevê-lo. Eu ganhei de presente e ele é um livro simplesmente maravilhoso. Ele é bem curtinho e tem enormes ilustrações. Cheinho de ilustrações. E é simplesmente maravilhoso. O livro tem 530 páginas. E depois eu li mais um romance de banca, só que dessa vez da coleção Júlia, O Caso do Coração Roubado, da Robin DeHart, que é mais uma história bem gostosinha, apesar de não ser a minha favorita. Mas eu gostei bastante. É mais um livro bem curtinho, só pra passar o tempo mesmo. Vamos combinar que todo mundo precisa de um pouco de clichê na vida. E este livro tem 159 páginas. E o último livro que eu li no mês de março foi Doidas e Santas, da Marta Medeiros. Um livro de crônicas da autora e é simplesmente apaixonante. Eu adorei praticamente todas as crônicas que existem no mesmo. E eu não vejo a hora de adquirir um exemplar só meu, porque o que eu li foi o da biblioteca também. E o livro em si tem 232 páginas. E eu comecei o mês de abril lendo Inferno, do Dan Brown, que é um livro maravilhoso. Sem dúvida, é o meu favorito com Robert Langdon. E eu gostei muito, 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 muito. Era bem o que eu tava precisando. Aquele tipo de livro que não dá vontade de largar, porque você quer saber o final. Apesar da fórmula ser a mesma que a gente conhece, né? Apesar também de eu ter umas certas implicâncias com Robert Langdon, eu gostei muito do livro. Super recomendo o mesmo. E ele tem 443 páginas. E logo após, eu li a biografia não autorizada da Amy Winehouse. Essa biografia é de antes dela morrer, mas mesmo assim é muito interessante. Algumas fotos na mesma, de uma época que ela estava melhor. Não sei, foi muito triste ler o livro sabendo o que aconteceu com ela, né? Porque no livro relata vários episódios de crise que ela teve e etc. Mas mesmo assim foi uma leitura muito válida. Eu, como fã da cantora, gostei muito. E esta edição tem 207 páginas. Com certeza eu recomendo, porque além de ser um livro bem escrito, é de um assunto que eu particularmente adoro, que é biografias. O último livro que eu li em abril foi Um Dia, do David Nichols. E, gente, que livro triste. Pelo amor de Deus. Eu entrei em uma nova ressaca depois de lê-lo. Porque as coisas que acontecem são muito deprimentes, sabe? Ele não é um livro com uma leitura muito fácil. Ele é um pouco arrastado. Porque a história vai tendo cortes e alguns cortes são bem bruscos. Mas mesmo assim eu gostei da leitura, só detestei o final. Eu não sei, talvez eu leia ele de novo pra ver o que eu acho. Mas mais pra frente, numa outra fase da vida. Nessa fase da vida ele me deixou extremamente deprimida. E este livro, que é lindo, aliás, eu gosto muito da capa dele, tem 319 páginas.
Para tentar sair de novo de uma nova ressaca literária, eu li Os Opostos Se Atraem, da Alison Kelly, que é mais uma das edições de livros de banca, novamente com a coleção Sabrina, e eu compro todos esses livros em sebos, é muito mais barato. Eu pago R$1 por cada um. Como vocês já devem ter percebido, é a minha válvula de escape de uma ressaca literária. Esse livro é bem legalzinho, eu acho que foi o mais legal desse tipo que eu li esse ano. Eu gostei bastante. E ele é bem curtinho também. Ele tem 124 páginas. Se você está procurando um romance água com açúcar, eu recomendo Os Opostos Se Atraem. Depois eu li esse livro que, sem dúvidas, está no meu top 3 de melhores leituras do ano. Ele é simplesmente sensacional. E o nome dele é Pensar é Transgredir, da autora Lia Luft. E uma curiosidade sobre este livro, ele estava naquela parte da biblioteca, na parte de doação de livros da biblioteca. E eu peguei ele despretensiosamente, nunca tinha ouvido falar da autora, mas cara, muito bom esse livro. Ele é incrível. Eu lia ele e eu ficava contando para todo mundo que eu tava lendo. Eu estava até sendo muito chata, eu acho. Eu ficava insistindo para a pessoa ler o que eu tinha gostado no livro, e a pessoa lia e tal, e depois falava, nossa, é incrível. Não teve ninguém que eu pedi para ler alguma coisa desse livro e falou que não gostou. Ele é sensacional. A autora tem uma linha de pensamento que é única. Eu nunca tinha presenciado nisso, eu fiquei encantada. Foi amor ao primeiro livro. Incrível, eu até comprei outro livro dela, que eu vou ler em 2015. Porque esse daqui valeu muito a pena. E, como eu já disse, esse livro foi uma doação. E dentro dele tinha esse postal. Uma curiosidade boba. Mas tinha esse postal. Olha que legal. Uma pessoa que estava na Amazônia mandou. Enfim, diz várias coisas interessantes no mesmo. Eu não vou ler, né? Mas é lindo. Eu achei incrível. Porque o livro veio com uma história, sabe? Além do livro, eu ganhei um postal. E mais do que recomendo, Pensar é Transgredir, e essa edição tem 185 páginas. Aliás, 185 fabulosas páginas. É mais um livro da biblioteca, dessa vez o primeiro volume da série Querido Diário Otário. É melhor fingir que isso nunca aconteceu, que é um livro simplesmente hilário, é fascinante. E o mesmo é do autor Jim Benton e tem 112 páginas. E continuando nessa vibe de diários infantos juvenis, eu li o 4º volume da série Diário de um Banana, Dias de Cão, do autor Jeff Kinney, que eu particularmente gosto muito dessa série. É simplesmente hilário. E esse livro tem 217 páginas. Nem preciso dizer que eu recomendo os 2 tipos de diário. É muito legal. E finalizando as leituras do mês de maio de 2014, eu li O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bront, que é um livro muito pesado. É um romance, assim, bem complexo. Mas eu gostei muito mesmo. Eu demorei um pouquinho até para lê-lo, porque ele tem um ritmo, uma narrativa bem diferente da maioria dos romances. Mas isso não quer dizer que ele é bom, isso quer dizer que ele é sensacional. Gostei muito, eu fiquei muito perturbada durante boa parte do mês, depois que eu li. Sabe aquele livro que fica na sua cabeça, as coisas que acontecem? Então, mas de uma forma completamente positiva. Uma leitura, eu acho que essencial. Super recomendo. O livro tem 292 páginas. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bront. Vale muito a pena a leitura. Depois, para iniciar muito bem o mês de junho, comecei uma série que eu estava esperando há muito tempo, que é a série Os Heróis do Olimpo, do autor Rick Riordan. E o primeiro livro da série, que eu li no mês de junho, é O Herói Perdido. A série como um todo é muito boa. Eu mais do que recomendo. E o primeiro volume da série tem 392 páginas. Logo depois, eu li O Filho de Netuno, que é o segundo volume da série e tem 375 páginas. Eu li Cretino Irresistível, que é o primeiro volume da série com o mesmo nome, da autora Christina Lauren. Livro bem legal. Eu provavelmente vou ler o restante dos livros da série. Passando para o mês de julho, eu li A Marca de Atena, do Rick Riordan também, o terceiro volume da série Os Heróis do Olimpo. Este livro é simplesmente angustiante,
Acontece muitas coisas terríveis e ele tem 480 páginas. Realmente, o final do livro é terrível. Eu fico imaginando quem leu assim que ele foi lançado, que teve que esperar pelo próximo. Muita angústia. E depois do mesmo, eu li o volume seguinte, porque, né, eu estava completamente curiosa, que é A Casa de Hades. Tem 496 páginas. Enfim, e como o último livro da série ainda não tinha sido lançado, eu entrei numa ressaca literária. De novo. Meu Deus do céu, quantas ressacas literárias esse ano. Depois disso, eu li o lindo e apaixonante Extraordinário, da autora R.J. Palacio, que é um livro tocante. Eu me emocionei muito com esse livro. E é um daqueles livros para se recomendar para toda a gente. Ele é muito bem escrito, eu gostei muito, muito, muito mesmo. E a história do auge é linda. E esse foi o primeiro livro que eu li em agosto. E coincidentemente, combinou com o nome dele, né? Augusto. Que idiotice, mas não sei. Eu pensei nisso agora. Depois eu li um livro sensacional que no momento está emprestado, de tanto que eu recomendei e falei dele para todo mundo, que é Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Eu nunca tinha lido um livro completo do autor e eu adorei. Eu fiquei completamente viciada nesse livro, eu não conseguia largá-lo. Não é à toa que ganhou um prêmio Nobel de Literatura. É uma história assim bem tocante, muito profunda, mas que vale muito a pena ser lida. Eu super recomendo o mesmo. Ainda no mês de agosto, eu li pela primeira vez O Pequeno Príncipe, que é um livro que todo mundo ama. Eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro e que não tenha gostado. É realmente um livro muito bonito. Principalmente essa edição que eu tenho, tem umas ilustrações maravilhosas. Eu acredito que essa é a edição da maioria das pessoas, né? É um livro muito, muito bonitinho, muito fofo. Eu consigo entender agora toda a fascinação que as pessoas têm por ele. Eu gostei bastante. E já tinha passado da hora de eu ler o mesmo, né? Como que você nunca leu O Pequeno Príncipe? Era uma coisa que eu ouvia constantemente. Agora, eu não ouvirei mais. E este livro tem 93 páginas. É bem curtinho. E depois dessas leituras, eu me empolguei muito. E eu li também O Assassinato de Roger Ackroyd, da incrível Agatha Christie. Gente, que livro fantástico. Eu amei esse livro, amei. Ele me surpreendeu muito. Sabe aquele livro que na hora que você falar, já sei o que vai acontecer, ou nossa, não acredito que é esse final que ela vai dar. Ele te dá uma rasteira, você cai de cara no chão e fica boquiaberto, porque a mulher te surpreende de uma forma sem igual. Eu fiquei muito surpresa com o final desse livro. Surpresa positivamente, é claro. Eu simplesmente amei. Gostei muito, muito bem escrito. Eu nunca tinha lido um livro inteiro da Agatha, mas em 2015, com certeza, eu vou procurar ler mais livros da autora. Eu amei a escrita dela. Entendo completamente o amor das pessoas pela mesma. Porque agora eu junto o meu amor nesse meio. E esse livro tem 306 páginas. Depois eu li o fofíssimo Quem é Você, Alaska, do John Green. Eu gostei muito mais desse livro do que eu gostei do Teorema Catherine. Eu achei muito bonitinho, muito fofo. Gostei bastante. Mas esse ainda não é o meu favorito dele. Mas enfim, é uma boa leitura. Uma boa leitura também para você começar a ler os livros do autor, eu acredito. Você vai se empolgar. E esse livro tem 229 páginas. Recomendadíssimo Quem é Você, Alaska. E para fechar o mês de agosto, eu li uma série da Meg Cabot, que é mais uma autora extremamente amada pelo mundo afora, e que eu só tinha lido um outro livro dela, que se chama Ídolo Teen. Eu gostei também, apesar da história ser um pouco bobinha. E eu li A Garota Americana, que faz parte da série com o mesmo, que é uma série de 2 livros. Eu adquiri esse volume aqui, que é Best Bolso, o texto integral e 2 em 1. Só melhora, né? E eu li a série, o primeiro volume, A Garota Americana, e o segundo, A Garota Americana Quase Pronta. Eu gostei bastante do primeiro livro. O primeiro livro me agradou muito. O segundo livro, que é o final da série, me decepcionou um pouco,
Mas mesmo assim, eu acho que é uma série que é curtinha, né? Então vale a pena a leitura. É um bom passatempo. Apesar de, já vou avisando que no segundo livro a protagonista surta completamente. Dá vontade de você dar uns tapinhas nela. Mas é um bom livro. A Garota Americana tem 288 páginas e A Garota Americana Quase Pronta tem 240 páginas. É uma série pequenininha e que cabe no seu bolso. Literalmente, nesse caso. Eu comecei o mês de setembro lendo Quem Mexeu no Meu Queijo, do Dr. Spencer Johnson, que é um livro super bacaninha. Eu tenho essa edição aqui lazarenta, que eu imprimi, né? Foi um livro que você encontra facilmente na internet. E ele tem 37 páginas. Bem curtinho, mas com uma lição muito valiosa, não é mesmo? Eu li ele como uma das tarefas da faculdade e eu gostei muito. Quem Mexeu no Meu Queijo. Recomendo. E depois disso, eu li mais uma série. Dessa vez, uma série que, meu Deus do céu, que série é essa? E a série é Divergente, que é uma trilogia. E o primeiro volume da série, Divergente, da Veronica Roth. Um livro com muita ação, muita aventura. E eu só tenho ele em PDF. Por isso, vocês estão vendo a capinha só. E eu recomendo muito esse primeiro volume. Se você está procurando uma nova série para ler, talvez seja essa. O primeiro volume é muito bom. É mais uma das séries de livros de distopia. E ele tem 504 páginas. Continuando a série, eu li o livro Insurgente, que é o segundo volume da mesma. E particularmente é um livro que tem mais adrenalina da série. Acredito eu. Gostei muito dele também e ele tem 511 páginas. E o último volume dessa trilogia é o Convergente, o tão polêmico Convergente. Se você leu, você sabe do que eu estou falando. Aquele final não se explica de forma alguma. Ele tem 526 páginas. E olha, o que eu tenho para dizer desse livro é que eu fiquei completamente viciada da trilogia inteira. Eu me encantei pelo universo criado pela autora e pelos personagens, então foi uma leitura assim muito fácil. Eu li os 3 livros em 5 dias, uma coisa assim. Eu fiquei completamente desolada quando a trilogia acabou, né? E adivinha o que aconteceu? Mais uma ressaca literária. Eu não sei, eu acho que eu sou a campeã em entrar em ressaca literária. É impressionante. E como eu queria muito sair da ressaca literária, apesar do meu coração estar em pedaços, eu li 4, que é As Histórias de Divergente, que é um livro que conta algumas histórias antes da atriz, que é a protagonista da trilogia, aparecer. Ele é contado pela perspectiva do 4, que é o personagem masculino da trilogia. E o livro tem 272 páginas. São crônicas propriamente ditas. Eu gostei muito, muito mesmo. E ele cumpriu bem o seu papel e me tirou da ressaca literária. Trouxe muito conforto pro meu coração despedaçado. Continuando no mês de setembro, eu li essa fofura, que é Amor em Segunda Mão, da Patrícia Reis. Que é um livro fofo. Olha como ele é lindo. Tem esse elastiquinho aqui. Ele é todo rosa e roxo, as páginas são rosas. Ele é muito lindo, muito, muito lindo. Não sei se dá pra vocês terem uma ideia. Ele é uma fofura. Esse livro, eu já tinha tentado ler ele há uns 2 anos atrás. Eu cheguei até a metade e não consegui, porque ele tem uma narrativa muito diferente. É bem incomum mesmo. É uma coisa assim, tem cortes, até você entender a história, entender o que tá acontecendo, demora um pouco. Por isso que muita gente desanima com o mesmo. Mas sério, vale muito a pena. Eu gostei muito do livro, eu achei ele uma fofura. O final me surpreendeu. Teve muitas partes que eu fiquei bem confusa, mas no geral eu gostei muito do livro. E ele tem 218 páginas. E eu recomendo essa leitura, mas é aquele tipo de livro que, se você não conseguiu ler da primeira vez, você guarda ele, deixa ele no cantinho e depois de um tempo você tenta de novo. Talvez aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo e você goste dele afinal de tudo. Ainda no mês de setembro, que foi um dos meses que eu mais li, eu li da coleção Supertítulos Ninguém é de Ninguém, do Howard Robbins. E este livro fazia muito tempo que eu estava enrolando para lê-lo. Eu já tinha começado a lê-lo e não gostei muito
do jeito que o autor contava a história, mas não sei. É mais um daqueles exemplos de livro que você tem que ler no momento certo. Essa época que eu li esse ano foi o momento certo porque eu gostei muito. Achei a narrativa muito legal, apesar de ter aqueles clichês básicos. É um bom passatempo, uma boa história de entretenimento. E ele tem 160 páginas, então se você quer passar o seu tempo com uma obra clichê, mas um clichê de qualidade, eu recomendo Ninguém é de Ninguém. E para finalizar o mês de setembro, eu li o primeiro volume de um livrinho, eu considero como livro, o Mônica Teen, o primeiro volume da série. Como eu acredito que todo mundo, assim, mais ou menos da minha geração, principalmente, cresceu lendo Turma da Mônica, né? Pelo menos pra mim, traz muitas boas lembranças. E desde que saiu esse Mônica Teen, eu sempre quis ler, mas é muito caro. E neste ano eu peguei emprestado o primeiro volume. E eu o li em inglês, até porque eu peguei emprestado onde eu faço inglês. E eu gostei muito. O inglês também é uma boa dica para quem quer ler algum livro em inglês. Leia o primeiro volume da Mônica Teen, o primeiro, o segundo volume, todos os volumes em si. Tem uma compreensão de inglês, assim, nível intermediário. Eu li o primeiro volume no final de setembro e o segundo volume no começo de outubro. Eu gostei muito. Super recomendo essa série como um todo. Apesar de só ter lido os 2 primeiros volumes da mesma. Tenho certeza que o resto é muito bom. Eu li aquele que agora é o meu livro favorito do John Green, Cidade de Papel. Gente, que livro fofo. Eu amei esse livro. Ele é muito, muito, muito bonitinho, muito legal, muito engraçado. E tem uma história muito boa. Te deixa realmente curioso para saber o que vai acontecer. E tem essa capa também, que é maravilhosa. O livro como um todo é muito bonito. Eu gostei muito da história. Muito, muito mesmo. E esse é o meu livro favorito do autor até agora. Eu já li A Culpa das Estrelas, O Teorema Catherine, Quem é Você, Alaska e Cidade de Papel, o meu favorito. Gostei muito, muito mesmo. E nem preciso dizer que eu recomendo. Se você quer começar a ler os livros do autor já o amando, leia Cidade de Papel. E o livro tem 361 páginas. É muito bom. Mais um livro que eu li em setembro de 2014. E esse livro eu demorei muito para ler. Porque é mais um livro com a narrativa arrastada, apesar de ser um assunto bem interessante. Ele faz parte da coleção negra Desaparecidos, do autor Jonathan Kellerman, que eu confesso que eu comprei pela capa, porque a capa é fenomenal. Enfim. É um livro bom, muito bom mesmo, mas eu acredito que se ele tivesse uma menor quantidade de páginas, seria ainda melhor. Acho que a história ficou um pouquinho arrastada. Não sei, mas vale a pena a leitura do mesmo. Se você gosta de sentir um leve medinho, leia Desaparecidos. Depois disso, eu dei início a um projeto que eu queria há muito, muito, muito tempo ler, que é a coleção do Senhor dos Anéis, mais o Hobbit. Eu nunca assisti o filme, não assisti o filme até agora, mesmo depois de ter lido todos os livros. Eu pretendo assistir, tava só esperando o último filme do Hobbit ser lançado, porque eu quero assistir tudo de uma vez. E eu dei início com o primeiro livro, O Hobbit, do Tolkien. Tenho que confessar que é o meu favorito. Eu adorei, adorei. Achei muito bonitinho, muito, muito interessante. Aquele tipo de livro que você não quer largar. E um livro com uma história realmente muito boa mesmo. Eu fico me perguntando como eles conseguiram dividir um livro relativamente pequeno em 3 filmes, mas não sei, porque eu ainda não assisti nenhum deles, né? Eu acredito que tenha ficado muito bom, até por ter esse maior detalhamento das coisas. E eu super recomendo O Hobbit. Aliás, eu acho que essa forma que eu li, começando pelo Hobbit e depois indo para O Senhor dos Anéis, me ajudou bastante a compreender a história como um todo e também a me acostumar com o cenário, porque o livro, em geral, os livros são muito descritivos. E até você ter aquela imagem de tudo que está acontecendo na cabeça demora um tempo. Eu acredito que o Hobbit seja a introdução ideal para a série O Senhor dos Anéis.
E o livro tem 227 páginas. Nessa edição que eu li, é claro. E, aliás, eu não tenho nenhum dos livros, infelizmente, mas com certeza é uma das minhas futuras compras. E depois disso, eu dei início ao primeiro livro da série O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, no mês de novembro. Primeiro livro que eu li no mês, e eu gostei muito, muito mesmo. E toda a série é o meu favorito. A série do Senhor dos Anéis, porque se contar com a do Hobbit, o Hobbit é o meu favorito. Depois eu li As Duas Torres, que é o segundo volume. Também super indico a série como um todo. Todos os livros são muito bem escritos, são geniais. No meio disso, eu descobri a série Crossfire, que na verdade é uma série que seria uma trilogia, inicialmente. Eu não sei porquê, mas agora virou uma série de 5 livros. Eu descobri isso tarde demais, quando eu já estava viciada. Porque eu não gosto muito de ficar esperando pelo livro. Eu morro de ansiedade, isso me deixa louca. Mas enfim, no meio da leitura do Senhor dos Anéis, eu li o primeiro volume da série, que é toda sua. Eu li a sinopse, fiquei curiosa, comecei a ler o primeiro capítulo, quando eu vi já estava no último. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi também para dar uma quebrada na narrativa do Senhor dos Anéis, que é detalhista. Eu queria uma coisinha leve para esfriar um pouco a cabeça. Para depois voltar para o livro O Retorno do Rei, que é o terceiro e último volume da série O Senhor dos Anéis. E eu adorei o desfecho da série, gostei muito, muito mesmo. Eu saí da mesma com uma infinidade de novos personagens do coração, sabe? Aqueles personagens que pode passar o tempo que for, mas você sempre vai se lembrar com um grande saudosismo. Eu gostei muito do Senhor dos Anéis. E agora eu vou assistir os filmes, vou ver se eu gosto também. Ainda no mês de novembro, eu li um livro muito, muito triste, que é A Tragédia de Eloá, uma sucessão de erros, do Márcio Campos, que é mais como se fosse um diário de reportagem esse livro, porque o autor é um repórter e ele descreve brevemente tudo o que aconteceu durante aquele episódio tão triste, que acredito que todo mundo acompanhou. Esse foi um fato que me marcou bastante. Na época desse acontecimento, eu acompanhei o caso, assim, né, pela televisão e tal. E eu me lembro bastante de ter ficado muito comovida, porque até com todo o desenrolar da mesma, que todo mundo sabe o que aconteceu. É muito triste a história, né? E também por eu ter a mesma idade que ela. Na época, eu fiquei muito chocada e até agora, com a leitura do mesmo, eu fiquei muito triste depois de ler esse livro. Mas é uma leitura que vale a pena, apesar da narrativa do autor ser um pouco... Eu diria que a narrativa do autor é um pouco bagunçada, eu não sei se é bem essa palavra, mas meio que se repete os mesmos fatos várias e várias vezes. Fica um pouco cansativo. Mas vale a pena você conhecer maiores detalhes sobre esse caso. O livro é bem curtinho, ele tem 109 páginas. Depois disso, para voltar a ser feliz, até porque novembro é o mês do meu aniversário. E aniversário já é uma ocasião por si só que me deixa deprimida. Eu li Profundamente Sua, que é o segundo volume da série Crossfire. E depois Para Sempre Sua, que é o terceiro volume da série. Eu pensava, como eu já disse, que era uma trilogia. E quando eu cheguei na última página do livro, não tinha final. Eu fiquei louca. Completamente desnorteada. Eu falei, gente, isso tá errado, não é possível. Cadê o final desse livro? Aí eu fui procurar no Google e descobri que a trilogia tinha virado uma série. E imagina a minha decepção. Mas eu tive uma grata surpresa, porque eu descobri que o livro tinha acabado de ser lançado, o quarto volume da série, que é Somente Sua, e eu prontamente consegui lê-lo também. Então, para fechar o mês de novembro, eu li Somente Sua, que é o quarto volume da série Crossfire, e infelizmente o último volume só sai na metade do ano que vem, se eu não me engano. Então, meses de ansiedade. Eu odeio esperar, sério, odeio. Mas agora que eu já entrei no barco, eu preciso saber o final. Eu comecei a ler esse livro no finalzinho de novembro, precisamente no dia do meu aniversário, que é dia 29. Porque todo ano eu releio Orgulho e Preconceito, é o meu livro favorito.
E eu sempre vou fazer isso. É uma coisa que eu não abro mão de fazer. Se eu só tiver que ler um livro o ano inteiro, será esse livro. E eu geralmente o leio no final do ano. E eu li Orgulho e Preconceito. Eu terminei em dezembro só. Na verdade, eu terminei dia 15 de dezembro. Porque eu fiquei economizando o livro durante muito, muito, muito tempo. Eu amo esse livro. Eu amo, amo, amo. Ele é como se fosse já uma extensão do meu corpo. É loucura dizer isso um pouco, mas é a pura realidade. E eu mais do que recomendo esse livro, eu exijo que você o leia. Se você não o leu ainda, o que você está esperando? É genial, gente, genial. E essa edição tem 347 páginas. E assim que lançou o último volume da série Os Heróis do Olimpo, que é o Sangue do Olimpo, eu li. Devorei praticamente. O livro tem 432 páginas e eu fiquei muito satisfeita com a conclusão da série. Mas com um grande gostinho de quero mais. Sério, eu acredito que ainda teria muitas histórias para acontecer na mesma. Mas provavelmente não vai ter mais Percy Jackson. Enfim, bom final para toda a série. Mas a gente que é fã sempre quer mais, né? Mas O Sangue do Olimpo, do Rick Riordan, e a série Os Heróis do Olimpo como um todo, eu recomendo. Vale muito a pena a leitura e você vai passar horas divertidíssimas. Continuando no mês de dezembro, que foi o mês, sem a menor sombra de dúvidas, que eu mais li, eu li Para Querer Bem, que são poemas do autor Manuel Bandeira, que é um livro lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. É bem curtinho. A diagramação é bem espaçada, então você lê ele num pulo. É uma fofura esse livro. Em breve eu vou fazer um vídeo somente sobre ele. É muito bom. E Mundo Afora, que é o diário de bordo da Mel Lisboa, que eu acredito que todo mundo conhece, que é uma atriz muito famosa, que ela viajou pelo mundo e nesse primeiro volume ela mostra suas impressões sobre diversas cidades. É um livro muito interessante, bem curioso, apesar de não ter uma grande narrativa. Ela apresenta lugares com histórias fascinantes e te dá vontade de ir para os mesmos. E este livro tem 191 páginas. Uma coisa que eu tenho que avisar sobre ele desde já é que ele acaba meio que sem uma despedida da autora. Ele simplesmente, você tá lendo ele e de repente ele acaba. Não tem tchau, até logo, como vai. Achei meio indelicado, mas enfim. Depois eu li A Metamorfose, do Franz Kafka. É um livro muito curtinho, meio perturbador, eu confesso. Eu achei ele bem perturbador. Sei lá, vai que essas coisas acontecem mesmo, né? Mas é uma boa leitura, foi um livro bem rapidinho, ele tem apenas 34 páginas. É basicamente um conto. E da minha amada Clarice Lispector, Felicidade Clandestina e Outros Contos. Lindo demais. E o livro tem 25 contos, um mais bonito do que o outro. Particularmente, eu gostei do que dá título ao livro Felicidade Clandestina, que é muito bom. Enfim, super indico. Depois disso, eu li o famoso A Arte da Guerra. Essa é uma releitura. Eu já o tinha lido, porque quando eu li pela primeira vez eu era muito nova. Então, dessa vez foi uma leitura muito mais proveitosa. E é um clássico, né? É o outro tipo de livro que toda gente deve ler. E esse livro é pequenininho, do Arthur Conan Doyle, que para quem não sabe é o autor de Sherlock Holmes. Contos de Crime, Terror e Mistério. É um livro bem pequenininho mesmo, ele tem apenas 3 contos e ele tem 122 páginas. Bem pequenininho. Eu gostei bastante. Eu adoro poesia e eu li Poemas para Criança, da Odete de Barros, que é um livro muito fininho. Ele tem apenas 35 páginas e a diagramação dele é toda diferente, o que deixa ele menor ainda. Você lê ele em 15 minutos e olhe lá, até 10. Mas é uma fofura, eu super recomendo. Ainda mais se você ler para uma criança, né? Depois eu li Lawrence da Arábia, que é uma história histórica. E é uma história bem legal, é bem pequenininho, bem rapidinho de ler.
e é um fato histórico bem interessante. Como eu disse, é minúsculo, tem 30 páginas. O último livro de poesias que eu li esse ano é Reversos. Gente, que livro fabuloso! É do Benedito Moraes de Carvalho. Fabuloso, fabuloso. O livro é sensacional. Tem umas poesias assim bem regionais e outras bem generalistas, mas é um livro que te dá um tapa na cara em diversas partes. A começar pela introdução do autor. Eu até escrevi genial, porque ele diz: concluí que tenho minhas chances na Academia Brasileira de Letras. Claro que alguém, após ler minha obra, achará o autor um idiota. Porém, mais idiota é quem comprou o livro para ler. Sério. Genial! Eu não conseguia parar de rir quando eu li isso. Esse autor me ganhou nessa introdução dele. E o livro por si só é muito bom. Eu não achei o autor um idiota. Mais do que recomendo. Reversos. Depois eu li essa versão em quadrinho, O Ermitão da Glória, do José de Alencar, com ilustrações do José Antônio Rossi e adaptação da Sônia Maria Sartre. Eu achei que essa história, até porque ela está em quadrinhos, ela ficou meio corrida, em algumas partes ficou meio sem sentido, mas mesmo assim é uma boa história de se acompanhar. Eu achei o traço muito bonito. Apesar de eu não entender nada disso, eu achei bonito. Eu já vou dizendo que eu não entendo nada. E eu gostei, é um livro bem fininho e uma leitura gostosa para se fazer. Apesar de alguns pontos você ficar se perguntando, tá, e o que mais? Porque, obviamente, tá faltando algum detalhe nessa história. Por isso eu recomendo que você leia o original, né? Mas esse daqui tem 48 páginas, que é uma boa leitura. Eu acredito que para alguém mais jovem e com menos experiência literária, ia ser uma leitura em tanto. O Ermitão da Glória, do José de Alencar. Depois disso, eu li um livro que me deu um baque e se chama Morte e Vida Severina, que é um clássico da literatura brasileira, do João Cabral de Melo Neto, que é um livro bem curtinho também, mas é aquele tipo de livro que te faz refletir sobre muitas questões na sua vida. Uma linguagem um tanto quanto complicada, mas se você comparar com outros clássicos, ela é bem mais acessível. E eu gostei bastante de Morte e Vida Severina. Super recomendo. Depois eu li 12 lendas brasileiras, contadas pela sensacional Clarice Lispector. E uma coisa interessante é que eu fui me surpreendendo no decorrer da leitura do mesmo, porque muitas dessas lendas eu já conhecia, e eu conhecia assistindo o programa O Castelo Rá-Tim-Bum, da Rede Cultura. Isso me deixou muito encantada, porque me trouxe muitas boas memórias da infância. É um livro fofíssimo, fofíssimo, lindo, e que se você também assistiu esse mesmo programa, você vai com certeza se lembrar dos contos. Das lendas, no caso. Por último, mas nem um pouco menos importante, o livro que eu estou lendo no momento, que eu vou terminar até o final do ano, Diário de uma Garota Nada Popular, o primeiro volume da série Histórias de uma Vida Nem um Pouco Fabulosa, da Rachel Renee Russell. Recentemente eu fiz um vídeo sobre este livro. Se você quiser acompanhar, é só ver nos boxes de informações ou clicando na tela, que eu vou deixar o link. Eu gosto muito desse livro, ele é muito leve, muito engraçado, e é uma releitura que eu estou fazendo para animar o meu fim de ano. Ele tem 282 páginas e vai ser a minha última leitura de 2014. E falando rapidamente sobre os contos, que eu não considero como um livro, né? Mas mesmo assim eu vou contá-los para vocês. Eu li A Carteira, do Machado de Assis, Precisa-se, da Clarice Lispector, A Esfinge Sem Segredos, do Oscar Wilde. Também li A Redenção de Christian, que é um capítulo especial da trilogia 50 Tons de Cinza, e A Procura de uma Dignidade, também da sensacional Clarice Lispector. E essa foi a minha retrospectiva literária do ano de 2014. E que nenhuma ressaca literária nos atinja. Oremos! Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito, muito, muito obrigada por assistir. E a gente se vê por aí. Tchau!